Sim, nossa quarta-feira de programa Espaço Feminino e depois de alguns dias de folga, cá estou eu, então vamos que vamos, inclusive entrando já no clima de carnaval. Tem gente que gosta de caprichar nos detalhes, que seja nas unhas, a gente mostra algumas inspirações e também fala de critérios, de cuidados para prolongar a saúde do alongamento de unhas. Saúde, beleza, aquele formato para evitar que quebre muito mais. E a gente fala de mais cuidados também com a saúde. A gente mostra hoje aqui no programa primeiros socorros, como que nós devemos agir e são técnicas que devemos saber, porque uma hora a gente pode necessitar de fazer algum tipo de manobra sim. Então, a equipe do SAMU veio aqui, está aqui no estúdio do programa Espaço Feminino, para ensinar como deve ser essa manobra de primeiros socorros em situações diversas. Além disso, também a gente fala de atendimento, quando a gente deve acionar o SAMU, de saúde mental. Afinal de contas, hoje, 31 de janeiro, é o mês que encerra o Janeiro Branco, que é dedicado à saúde mental como uma forma de reforçarmos os cuidados com o nosso equilíbrio emocional. E a gente traz aqui alguns dados que são preocupantes e também como que a equipe do SAMU atua nessas condições. E assim, te esperando aqui para participar comigo, ligada na sua pergunta, na sua sugestão, nosso WhatsApp é sempre aberto para você, pode nos acionar sempre, contar com o nosso jornalismo, enviar o que você quiser para esse número que está aí na tela, 349-9947-4515. E quem participar nessa hora, ao vivo de programa Espaço Feminino, ao final nós temos presentes, temos dois, temos um vale presente da Doce Encanto Brinquedos e também outro vale presente, aí é um vale serviço do Estúdio Keula Pereira, são R$400 que você vai poder cuidar da sua beleza da forma que você quiser lá no estúdio. Então, tá aí o número, deixa já gravado no seu celular para nos acionar quando você quiser e também participar da nossa programação. Combinado assim? Então, vem comigo, está no ar o nosso programa Espaço Feminino. Eu já começo falando então de cuidados, de números, de dados, de primeiros socorros com a equipe do SAMU que está aqui no estúdio. Eu vou conversar com a Camila Matos, ela que é secretária executiva do SAMU. Como vai, Camila? Tudo bem? A todos os telespectadores, boa noite, equipe que veio com a gente. Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, estou muito bem. Pode apresentar a equipe aqui, são instrutores do Núcleo de Educação Permanente, e aí eu já vou apresentar o Eric, que o Eric Dias é coordenador do NEP, mas apresenta a equipe, parte da equipe do SAMU pra gente, Camila. Nós temos um Núcleo de Educação Permanente que treina e capacita a nossa equipe de forma constante, né? Também as prefeituras que fazem parte do SAMU regional, e aqui está o Eric, que é o nosso coordenador, né, do NEP. Está aqui o Rafael, que também faz parte, é um dos nossos instrutores, o Tiago e o Felipe. Então é a nossa super equipe aí do NEP, né? Pessoas extremamente gabaritadas, né, competentes, para passar esses treinamentos de forma técnica e prática, tanto para a equipe quanto para a sociedade em geral. Camila, o SAMU Patos de Minas é responsável por regular as 33 regiões ou cidades da macro-região. E quantas pessoas estão envolvidas no SAMU? Eu sei que são 21 bases. Estava me contando, são 21 bases de atendimento em algumas dessas cidades que o SAMU de Patos de Minas é o regulador. Quantas pessoas estão envolvidas na prestação dos serviços? Sim, hoje nós somos uma equipe de mais de 400 colaboradores, Ludmila, que trabalham nessas 21 bases descentralizadas, ou seja, 21 cidades que têm uma sede com ambulâncias e equipes do SAMU e atendem a 33 cidades, né, que são mais de 700 mil habitantes. Então o SAMU hoje, né, é um privilégio da nossa região noroeste, onde toda a população tem esse serviço. Antes era um serviço que só Patos tinha, né, dessas 33 cidades. Com a regionalização do SAMU, isso tornou-se, né, possível. Eu acho que é um direito de todas as populações, de todas essas cidades, que têm usado esse serviço. Então, são mais de 400 colaboradores, entre administrativo, equipe de enfermagem, médicos, técnicos, condutores socorristas. Tem a nossa central de regulação, que fica aqui em Patos de Minas,
Então, de qualquer uma dessas cidades, né, que você ligar hoje, 192, vai cair aqui na Central de Patos de Minas, onde você vai ser atendido por um TARM, né, um atendente, vai pegar as informações gerais, se é um acidente, se é um mal súbito, quantas pessoas, o endereço e a referência, de qual cidade, né, um ponto de referência para facilitar a chegada da equipe. Logo ele passa para o médico, né, que é o nosso médico regulador, vai avaliar junto ao solicitante ou o próprio paciente qual estado que ele está, se é o caso de mandar uma ambulância básica ou uma avançada, se realmente é SAMU, porque às vezes as pessoas ligam e não é caso de SAMU também. Quando vai direcionar a ambulância. Então, pera lá. Quando que a gente aciona o SAMU? Essa é uma dúvida, porque às vezes as pessoas falam, eu não sei se eu ligo 193, eu não sei se eu ligo 192, eu não sei quando acionar. Então, como é que as pessoas devem ficar atentas para fazer o direcionamento correto? Porque são segundos ali valiosos. Claro, e é importante a conscientização de usar o serviço da forma correta quando realmente é necessário. Porque às vezes a gente precisa do SAMU e ele está ocupado com uma ocorrência que de fato não é urgente. Então o próprio nome já fala, o SAMU é um serviço de urgência e emergência. Então é quando a pessoa está em iminência de morte, ou numa dor extremamente aguda, né, ou numa fatalidade. Vou dar alguns exemplos mais corriqueiros. Suspeita de infarto, de AVC, os acidentes, né, de trânsito, os traumas, queda da própria altura, ou queda de alguma, né, do teto de uma casa quando está trabalhando, enfim. Animais peçonhentos, crianças com engasgo, enfim, tentativas de autoextermínio, ou seja, situações graves em que a vida do paciente realmente está em risco e não pode esperar. Agora, se é algo que eu consigo esperar, eu estou com mal-estar, eu estou apenas com um enjoo, é algo que eu posso resolver indo até o postinho de saúde, né, do meu bairro, ou eu posso procurar por uma outra forma de atendimento, eu não devo ligar no SAMU, porque o SAMU tem que estar ali para realmente atender as urgências e emergências. Então, quando liga lá, Ludmila, a gente sabe que não é um caso de protocolo de SAMU, a gente orienta também a população que não é um caso de SAMU, que pode ser resolvido de outra forma e orienta aonde esse paciente resolver, né? E quando o médico já passa para o nosso controle de frota, que fica lá de olho, olhando, né, das nossas 30 ambulâncias, nós temos 30 ambulâncias rodando 24 horas por dia, né? Mas nessas 33, toda. Em Patos de Minas, 5. Patos, hoje nós temos 2 ambulâncias avançadas e 3 básicas, né? À disposição da cidade de Patos e para dar cobertura também a PO e Lagoa Formosa. Quando há um desfalque em alguma outra cidade, a gente se organiza, né? O SAMU funciona como uma rede. Vamos supor que as 5 de Patos estão ocupadas, então a do Carmo vem dar um suporte. Mas raramente acontece, né? Geralmente é o contrário. Às vezes as de Patos hoje é que consegue dar um suporte, às vezes em transferências hospitalares de Carmo do Paranaíba, por exemplo, que é uma cidade que hoje ainda não tem um avançado. Então, esse serviço ele é todo regulado, tem protocolos definidos, alinhados com os secretários de saúde de cada município, com os diretores dos hospitais, né, que são as portas de entrada, onde a gente leva o nosso paciente, e a gente leva o paciente para a referência correta. Então, se ele sofreu, por exemplo, um trauma, a nossa referência de trauma hoje da região é a HRAD, que é o Hospital Regional. Então, esse paciente vai ser direcionado direto para a porta, onde ele vai ter a melhor assistência. E assim por diante. É parto? Para onde que ele vai? É para a UPA? É para a Santa Casa? A gente tem um direcionamento correto para o melhor atendimento do paciente. Eric, falando um pouco de números, a gente percebeu até pelo fechamento de dados que vocês demonstraram, uma maior demanda de ligações, de atendimentos no SAMU, quando a gente compara o ano de 2022 com o ano de 2023. Tem algum motivo para esse aumento? Na verdade, eu acho que a próprio pessoal conhecendo, na verdade, era só municipal o SAMU. Então, a hora que a gente regionalizou o serviço, acaba que a população conheceu mais o serviço e, por ser regional, tipo assim, a demanda nossa acaba que é maior. Então, tipo assim, a vítima sempre já teve, a gente sempre fala, né? Só que quando o SAMU entrou, tipo assim, o pessoal agora sabe como utilizar, sabe que tem aquele suporte ali. A gente tinha vários municípios, igual a Camila comentou, que não tinha o recurso, né? Agora o pessoal sabe que tem, então se tem, eu vou estar ligando o 92, que eu sei que eu vou ter o serviço ali para atender. Dentre os chamados, Rafael, quais são as principais demandas e aquelas que requer uma maior perícia, maior cuidado, tanto de quem atende quanto vai lá na ponta, entre os profissionais? Bom, nós temos os atendimentos mais comuns, que são atendimentos clínicos, atendimentos de trauma e atendimentos de surtos psicóticos, né? Os 3, eles têm uma demanda de cuidados específicos, cada um deles. O atendimento de trauma, você vai gerar uma habilidade e um cuidado mais minucioso do profissional.
onde qualquer erro, qualquer falha no momento do pranchamento do cliente, da estabilização do cliente, da imobilização do cliente, pode gerar alguma complicação para ele. Então, o atendimento do trauma, para mim, é um atendimento onde o profissional tem que estar muito mais atento que qualquer outro. Não que os outros não necessitem, mas o trauma tem uma peculiaridade diferenciada. Falando nisso, e antes da gente seguir com essa questão da saúde mental, que os dados são preocupantes, são alarmantes do que a gente estava conversando aqui antes. Mas quando tem um acidente, por exemplo, qual que é a dica? Como que a pessoa deve se postar, principalmente aquela pessoa que pode prestar algum atendimento? Por exemplo, motociclista, pode tirar o capacete, tem que virar a pessoa de lado, deixa ela quietinha, porque as pessoas, às vezes, cada uma fala uma coisa, até a chegada, ou até, né, receber a ligação, o atendimento, a orientação qualificada, as pessoas não sabem, eu vou virar de lado, vou levantar a pessoa, vou levantar um pouco a cabeça, e aí, o que a gente faz? O primeiro momento é o seguinte, você chegou na cena, num acidente de moto, por exemplo, você estava passando próximo, parou seu veículo para dar assistência, já pediu para chamar o SAMU, né, para a gente poder já chegar ao teu local para prestar o atendimento. Quando você chega, o principal foco nosso no atendimento é a estabilização da cervical do cliente, a estabilização da cabeça. A gente protege a cabeça. Ele está de capacete, eu posso retirar? Se eu sou um leigo, não é interessante que eu faça isso. É que eu utilize o capacete como um estabilizador da cabeça do paciente, e aí eu vou fazer a estabilização dele até a chegada do SAMU. Posso manobrar o paciente? Posso alinhar um braço que possivelmente está fraturado? Jamais. Vou manter ele do jeito que ele está, protegido ali no chão. Está debaixo de sol quente. Vou pedir um apoio de pessoas próximas a mim, um guarda-chuva, um lençol, mas sempre o foco principal do leigo foco na cabeça, estabiliza ela, mantém a calma no presente momento. Mas nada de manipular, então. Jamais. Então, não pode manipular. Deixa quieto. O paciente está caído de lado. Você vai segurar a cabeça dele de lado e mantê-la estabilizada até a unidade do SAMU chegar para prestar o atendimento. Ele está caído de bruços, ele vai manter de bruços, estabilizando a cabeça do cliente até a chegada do SAMU para prestar o atendimento. A melhor coisa que a gente faz. Isso ajuda demais. Porque às vezes essa manobra, que é uma tentativa de ajudar, logicamente, ninguém numa situação dessa vai fazer algum tipo de maldade, mas às vezes essa manobra, um detalhe faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós vamos para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre a questão da saúde mental, da preocupação, das orientações do SAMU em relação a surtos, tentativa de suicídio e outras questões mais. E também a gente vai ensinar assim, as manobras de primeiros socorros que a gente tem que saber. Porque a gente sabe que numa situação de trauma, como que a gente tem que agir. Mas no caso de uma pessoa que está sofrendo uma parada cardíaca, será que as nossas manobras fazem a diferença também na sobrevida dessa pessoa? No caso de engasgo, seja de um bebê ou de um adulto, como que a gente faz? Como é que a gente lida? Já já a gente responde. De volta, gente linda. A gente continua falando de atendimento, de cuidados, primeiros socorros, da prestação de serviço do SAMU nos 33 municípios que é regulado pela central aqui em Patos de Minas. Ô Camila, são quantos atendimentos diários? E entrando já nessa seara da saúde mental, quantos desses são destinados a pacientes, a pessoas que estão passando por algum problema ou uma tentativa de suicídio ou alguma outra situação que requer um surto, que requer uma intervenção de urgência? Hoje, Ludmila, a gente tem uma média de atendimentos diários no SAMU regional, considerando as 33 cidades, de 86 atendimentos por dia. Então, um número bem alto. Desses, Patos de Minas é hoje a cidade que mais utiliza o SAMU. Primeiro porque já conhece o serviço e também porque é a cidade mais populosa. Então, em Patos, hoje a gente atende em média 34, 35 atendimentos por dia. Atendimentos, quando eu falo nessa palavra, é atendimentos com a saída da equipe e a ambulância até o local do solicitante, do paciente. Chamados, muito mais. Chamadas, geralmente, em média, 250 chamadas por dia a gente atende hoje no SAMU regional. E desses atendimentos e chamados, uma média de 15% são psiquiátricos. A gente já teve mês de bater aí quase 15% dos atendimentos.
Então a gente vê que a saúde mental, a gente precisa olhar para ela, né? Nesse ano de 2023, a gente teve dados que nós ficamos impressionados. Pra vocês terem uma ideia, foram 329 tentativas de autoextermínio que o SAMU atendeu regionalmente. É quase uma por dia. Patos de Minas foram 124. Isso então, só em 2023? Só em 2023. Então é como se a cada 2 dias o SAMU atendesse uma tentativa, né, de autoextermínio aqui em Patos de Minas. E regionalmente, quase todos os dias nós tivemos um atendimento, né, de tentativa de autoextermínio. Então isso é um dado muito preocupante, né? E os atendimentos psiquiátricos geralmente são surtos, crises de ansiedade, né, que leva a pessoa a ficar descompensada, e quem sente a crise de ansiedade é uma sensação de quase morte, né? O paciente pensa que está realmente morrendo, e para quem tem uma predisposição cardíaca, tá aqui os meninos, né, para me orientar nisso também, pode realmente levar até um infarto, né? Então a gente sabe que a saúde mental, ela precisa ser olhada. Então o SAMU, nesse mês de janeiro, nós fizemos várias tratativas, campanhas nesse sentido, né? Fizemos live para a população e para os servidores, né, orientando sobre esse tema, sobre os cuidados da saúde. Tivemos também uma palestra com psicólogos, né, capacitados para falar sobre autocuidado, sobre terapia, sobre como buscar ajuda para cuidar da sua saúde mental. E fizemos também campanhas internas, né, lá dentro com a própria equipe do SAMU. E a gente sabe a importância de ter colaboradores, ainda mais no serviço de urgência, Ludmila, que estejam calmos, que estejam bem emocionalmente para fazer um atendimento de qualidade. E para todos nós, né? Às vezes a gente está em casa com alguém que passa por essa situação, alguém que entra em surto, ou um familiar, um amigo que tem uma tentativa de autoextermínio. Se eu também não estiver bem emocionalmente, como que eu vou dar suporte para essa pessoa, né? Então, todo mundo cuidar aí da sua saúde mental, né? E o SAMU também está aqui para ajudar, mas a gente chega no momento em que já está mais grave, né? Em que chegou ali no limite. E a gente precisa trabalhar também com a prevenção em saúde mental, e o SAMU quer ser parceiro nesse sentido também. O Eric, em quantas dessas situações, foram 124 atendimentos só em Patos de Minas, então, nesse mês que se encerra hoje, desses atendimentos, teve alguma morte que foi registrada, ou na maioria das situações ali vocês conseguem reverter todo o quadro? Então, no total, o que acontece? Esse foi o valor total, né? Dos casos consumados do último foram 5, não foi? 5 de Patos de Minas, 5 casos foram consumados. A gente, né, a maioria das vezes, né, graças a Deus, a gente chega e já consegue reverter a situação. Só que os casos que a gente já chegou e já estava em óbito mesmo por a tentativa de autoextermínio que foi consumado foram um total de 5, somente no município de Patos. O Rafael só passa uma dica pra gente quando tem alguma pessoa ao lado de uma pessoa, de alguém que está em surto, está nessa tentativa de suicídio. Como é que deve ser o comportamento? Porque quem está próximo, normalmente pode ser uma pessoa que está ligada emocionalmente à outra. E aí, dependendo da conduta, pode gerar ainda mais gatilhos. Então, qual que é a orientação do SAMU nesse caso? Bom, o atendimento desses pacientes, quando você tem um familiar ou quando você tem um vizinho, um amigo, né, que passa por um momento de um surto, uma psicose aguda, ou uma ansiedade grave, uma crise de pânico, uma crise de choro, é um paciente que você tem que avaliar 2 quesitos. O primeiro deles, é um paciente que ficou agressivo ou violento, ou é um paciente que apresenta um surto momentâneo e depressivo? O surto violento e agressivo, a ideia é que você busque um local de segurança para você, porque esse paciente pode gerar risco tanto para ele quanto para você, e nesse momento você vai acionar o SAMU para te dar assistência. O paciente que entra em surto depressivo, melancólico, é um paciente que precisa de um cuidado, de um alento, ele precisa de um toque, ele precisa de uma atenção mais especial das pessoas que estão próximas a ela. A maioria das pessoas, quando a gente fala a respeito de ansiedade, crise, e justamente ainda hoje, né, em 2024, fala que isso é considerado o famoso piti, né, e não é assim que funciona. A literatura diz que antes da pandemia, a literatura falava que até 2030, a cada 2 pessoas, uma terá um problema psicológico, da tristeza mais leve à tristeza mais profunda. Eu acredito que após a pandemia isso atingiu muito mais rápido a população do que se esperava antigamente. Então, no momento, né, do paciente que está tentando um autoextermínio, a melhor coisa que se pode fazer próxima a essa pessoa, e ela está à beira do fim, é apoio. É tentar entender. Claro que é difícil você entender quando uma pessoa está passando por isso. É difícil entender o caminho que você trilha. Existe uma psicanalista britânica, ela diz o seguinte: eu não tenho que olhar para uma pessoa tentar saber por que ela é assim. Eu tenho que tentar entender o caminho que levou ela a se tornar assim. Então, a melhor coisa que você faz é apoio e tentar entender o máximo esse paciente. Muito bem. Bom,
Dito isso, vamos ensinar os primeiros socorros e essas manobras que a gente vai ensinar agora são, digamos assim, o beabá. Todos nós deveríamos ficar bem atentos ao que a gente vai falar aqui, porque elas são fundamentais numa chance de recuperação, de sobrevida da pessoa. Com certeza, a gente trouxe hoje 2 temas, né, bastante importantes, não que não tenha mais, né? A gente trouxe 2 situações que é bem comum para a gente fazer o atendimento no SAMU, que é a parada cardiorrespiratória, e a gente fala muito do OVAS, né, que é a obstrução de via aérea por corpo estranho, mais conhecido pelo leigo como engasgo. A gente vai simular aqui na prática, né? Agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui hoje. E voltem sempre. Com certeza a gente vai voltar com mais temas aqui também. A gente vai fazer a parte aqui, a gente vai simular e o outro colega instrutor vai fazer aqui. Tá pode, vamos começar então? Pode ser, a gente pode iniciar agora com a simulação aqui. Eu pedi um instrutor aqui, né? A gente vai falar a parada cardiorrespiratória. O que eu queria falar, Ludmila? O que acontece? Muitas das vezes, o pessoal, na hora de ligar pra gente, né? Falar, eu ligo pro SAMU, demora muito, as perguntas. Aquela parte lá que a gente precisa de coletar os dados são extremamente importantes. Como a Camila já tinha comentado, pra gente saber qual o tipo de recurso que a gente vai enviar para aquela situação. Tá? Então a gente vai simular como que tem que ser feito, né? Na hora de... eu observei que o paciente está em parada cardiorrespiratória. O que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro atendimento? Mas quais são os sinais que ela está tendo uma parada? Exatamente. Primeira coisa, né? Quem presenciar, ele vai ver que o paciente vai ter um mal súbito, vai cair no solo ali, vai perder a consciência, né? A gente sempre treina o leigo a ele observar a falta de consciência e a ausência de respiração. A gente nem treina o leigo a checar pulso. A gente já considera isso mais para um profissional de saúde. Então, o que eu vou ver ali naquele momento? O paciente vai, né, perder a consciência, né? A gente vai simular aqui agora o que acontece. Eu vou ver se ele tem expansão torácica ou não, se ele está respirando ou não. Então, a gente avalia isso, interpretou que não tenha, a gente já vai definir que é um caso grave. Pode sim ser uma parada cardiorrespiratória. O próprio manual já fala, né, que nessa situação, quem já solicitar o 92 do SAMU, já, a hora que passa isso para o nosso central de regulação médica, já interpreta que pode ser sim uma PCR, né, uma parada cardiorrespiratória, e quem está no local, né, tem que já iniciar as manobras cardíacas, sabe, as manobras de ressuscitação, que é a massagem cardíaca. Por quê? Se não for feito, até a nossa ambulância chegar, na hora que chegar não dá para ser feito muita coisa. Entendeu? Então, tipo assim, é crucial o que a pessoa faz, então, além de ligar, iniciar as manobras. É o que a gente vai explicar aqui na prática. Então, vamos lá. Então, você viu a pessoa nessa circunstância, o Eric explicou aqui, já parte para a manobra. É pecar pelo excesso. Isso é importante frisar, Ludmila, que os nossos médicos reguladores, eles ficam no telefone com o solicitante, quando é a parada, orientando sobre a massagem e acompanhando como que está a evolução do paciente até a nossa equipe chegar. Então, né, a gente não desliga o telefone e o médico vai orientar essa pessoa leiga a como fazer a manobra. Entendi. Vamos simular aqui da parada cardiorrespiratória? Felipe, o instrutor Felipe, ele vai fazer a parte prática. Rafael, você orienta aí, por favor? Vamos lá, né? Como o nosso coordenador mencionou aqui, né, o ideal é que eu faça com que esse sangue do paciente continue circulando até a chegada do SAMU. A literatura diz para nós que os órgãos nobres do corpo, coração, pulmão e cérebro, suportam em isquemia, em falta de oxigênio, até no máximo 6 minutos. Então o atendimento ele vai demorar mais ou menos de 10 a 15 até a chegada no local. Então se eu não tiver ninguém próximo para estimular esse sangue, realmente fica mais difícil de trazer de volta essa vítima, certo? Então, no presente momento, o socorrista vai fazer o quê? Ele vai checar a responsividade, chamando pelo paciente. Ei, senhor, consegue me ouvir? Checando a responsividade, percebeu que ele não está responsivo, ele vai checar pulso e vai checar a respiração, olhando para baixo, vendo se o tórax e o abdômen tem expansão, se tem movimento. Ele faz isso em no máximo 10 segundos. A partir do momento que ele fez, percebeu que não está respirando, percebeu que não tem pulso, ele vai abrir a vestimenta desse paciente, vai direcionar para uma terceira pessoa, fazer a ligação para o SAMU, já pedindo suporte. Mas se você estiver sozinho no local, você mesmo faz a ligação, coloca o celular no chão, no viva voz, enquanto você inicia as compressões, você conversa com os profissionais da regulação. Nesse momento, o nosso profissional que já está posicionado, né, os joelhos bem afastados, tendo uma estabilidade no chão, ele vai posicionar as mãos no local correto. No meio do seu tórax, você tem um osso chamado externo, firme. Colocando a sua mão dominante no centro, né, região hipotenar, que é essa região mais firme da sua mão, coloca no centro desse externo, a mão auxiliar vem entrelaçando os dedos e ele firma os cotovelos, não deixando os cotovelos frouxos. O corpo do socorrista é lançado para cima do corpo da vítima, mantendo um ângulo de 90 graus. Aqui ele vai afundar o tórax dessa vítima com a força do tórax dele.
e não a força dos braços. Ele vai fazer compressões sem pausa, até que a ambulância do SAMU possa chegar para prestar esse atendimento, sem parar, fazendo com que o sangue continue alimentando esses órgãos. A literatura diz para nós que se eu tiver uma pessoa próxima no momento de uma parada, a chance de sobrevida desse paciente é acima de 60%. Então, quando o SAMU chega, eu consigo reverter o quadro, dependendo do que causou essa parada cardiorrespiratória. E se a pessoa voltar à consciência, eu continuo fazendo essa manobra? Se a pessoa voltar à consciência, você para a manobra, né, e ali você vai manter ela calma, tenta conversar com ela, até a chegada do SAMU para fazer a avaliação dos sinais vitais dela, para ver se está tendo algum tipo de alteração e para deslocar com esse paciente para o local adequado. Então, quer dizer, eu só vou fazer essa manobra se perdeu a consciência e a pessoa não está respirando. Justamente. Se você está vendo que a pessoa está tendo um sinal, mesmo que seja de uma parada cardiorrespiratória, você não vai fazer isso. Isso. Quando a pessoa que é leiga, né, a literatura diz que ela tem autonomia para iniciar as compressões de acordo com a responsividade à respiração. Então você percebeu que a pessoa não está responsiva, você percebeu que ela não tem movimento respiratório, você inicia as compressões. Aí sim você pode dar o início, somente quando isso acontecer. Ok, e fica lá o tempo que for até a chegada do socorro, o tempo necessário. ou até eu preciso estimular da esse sangue constantemente para alimentar os órgãos até a chegada do SAMU. Muito legal isso de usar o corpo, porque às vezes a gente vai usar o braço que vai cansar. Então, com certeza. Olha a dica que é sempre cotovelos firmes é importante, não pode afrouxar os cotovelos, senão eu perco pressão, né? A ideia é comprimir esse coração, bombeando esse sangue melhor. Isso, a gente utiliza um equipamento que é o DEA, o desfibrilador automático, né? Mas quando você não tem, você que é leigo, você segue um ritmo. É claro que é complexo poder ensinar isso para um leigo, seguir um ritmo. Para a gente já é comum, né? A gente atende isso constantemente. Mas o ritmo, ele não é acelerado e não é lento demais. Ele mantém um compasso constante, né, para manter o coração como se fosse batendo normal mesmo. Ok, deu para entender o ritmo aí. Vamos lá, outra situação que é comum, que é quando alguém engasga. O engasgo é outra situação bem comum. Seja por alimento, leite materno que a gente vê comumente, são várias situações que levam a isso. Exatamente. Hoje a gente trouxe o bebê, né? O que acontece? A literatura fala o seguinte, Ludmila, esse público é o que mais engasga. Esse público lactente, o bebezinho. Só que é o que a gente mais tem sucesso na desobstrução. Por quê? Esse público, ele engasga com leite, uma secreção, né? Já o adulto, ele engasga com um pedaço de churrasco, um pedaço de mandioca, são coisas mais sólidas, né? Então, esse a gente tem mais dados de ocorrência, né? Hoje a gente trouxe o bebezinho para simular na prática. Então, o que a gente faz? Primeira coisa é pedir o socorro, né? A mãe, ele notou que a criança está engasgada, ou o cuidador ali, é pedir socorro. Se você não pedir socorro, o socorro não vai chegar. A gente sempre, igual os meninos explicou no início, liga para o 92 ou delega para alguém ligar e fala que está engasgado. Essa informação é crucial para a gente, porque até o médico regulador, nessa situação, ele vai orientar, né? Se o cuidador já souber, já vai aplicar as manobras. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai pegar o bebê, a gente vai deitar ele sobre um dos braços, né? Dessa posição. A mão ali do nosso socorrista, ali, o Thiago, ele está segurando essa região do queixo da criança. Ele vai abaixar, né, para a cabecinha estar mais para baixo, certo? A perninha da criança, a gente prende ela debaixo da axila ali do profissional que vai fazer as manobras para não ter o risco dessa criança cair no solo. O que a gente vai fazer? Entre as escápulas, né, que são os dois ossinhos que tem nas costas da criança, né, a gente vai, com o peso da outra mão, a gente vai dar 5 tapinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ludmila, que importante, o pessoal pergunta, mas que força? Aí, hein? A gente não pode fazer uma força muito, né, forte, porque aqui passa a coluna, né? A coluna torácica, ali, cervical, pode ter o risco de lesar. Mas tem que ser mais ou menos o peso da mão do profissional. Se for muito devagar, também não vai desobstruir. O que é a ideia? A ideia é essa manobra, essa manobra, fazer aquele corpo estranho ser expelido. Muitas das vezes, nessa manobra aqui, a gente já tem resultado. Em apenas 5? 5 a gente já tem resultado, porque, igual eu falei, geralmente é leite ou secreção. A gente nunca orienta, né, que a mãe desespera e joga a criança para cima, bate a criança, né? Existe síndrome do bebê sacudido, a criança não pode ser sacudida de forma alguma. Então essa é a manobra correta. O que ele fez agora? Agora ele vai voltar a criança para o outro braço. Ele avalia agora como que tá, né, essa situação ali da face da criança. Prendendo a perna também ali? Prendendo a perninha debaixo do outro braço para não ter o risco dela cair. A mão dele está protegendo a coluna cervical. Só vira pra gente ver essa. Vira para ali. Isso.
Ah lá, agora ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma varredura, que a gente fala, que é o quê? Visualizar o que tem ali obstruindo. Se tiver alguma secreção ali, com o próprio dedo ele consegue retirar, né, aquela secreção. Se tiver algum objeto profundo, a gente não recomenda tentar retirar, que vai piorar a situação, né? Então, se tem alguma coisa que dá para ser retirada, a gente retira nesse momento. Se a criança chorou, se ela corou, né, a temperatura, a pele dela ficou coradinha, parar porque desobstruiu. Se não, se continua engasgado, ele vai fazer agora 5 compressão no tórax. Ele vai expor o tórax ali do bebê, né? Aí, no meio do tórax, bem no centro do tórax, lá com os 2 dedos ali, né? Ele vai fazer 5 compressão. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? O que é isso? Até quando? Até desobstruir ou até o SAMU chegar, o que acontecer primeiro. A maioria das vezes, né, por experiência própria, que eu também rodo na ambulância, a gente já chega nessas ocorrências com esse público, já desengasgou. Pela simples orientação ou pela própria família já ter Mas a quantidade de manobras que eu vou repetir é essa que está na frente. Primeiro eu fiz... Faço 5. Vamos voltar lá? Vamos fazer de novo? 5. Primeiro eu vou fazer... Primeira coisa é essa aqui. Primeira é essa. Essa aqui, ó. Vamos lá? De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Volto. Agora é essa compressão. Certo? Visualizou, não desobstruiu. Faço mais 5. Agora é 5 compressão no tórax. No tórax. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Chorou, né? Desobstruiu? Paro com as manobras. Não desobstruiu, continua ainda, a gente fala cianótica, a criança ainda tá roxa porque tá engasgado. Volto para outra manobra. Isso é um ciclo. Ah, tá. Entendeu? Eu vou fazendo. Vou Volto de novo. alternando. Vamos lá. Entendi. De novo. Entendi. 1, 2, essa, 3, voltei. 4, 5. Volto novamente para lá. Até quando? Até desobstruir, né? Soltar aquela obstrução da via aérea da criança, ou até o SAMU chegar. Ou se a criança chorou, eu paro com as compressão e com as manobras, certo? É igual eu falei, muitas das vezes a gente já chega, esse tipo de paciente, a gente já chega e já está desobstruído, né? A mãe vai estar chorosa, porque a situação é bem agravante. A criança já está desobstruída, geralmente a gente só verifica os sinais vitais, ausculta essa criancinha, e geralmente dá até para liberar no local, porque já reverteu a situação. Pensando numa situação que deu tudo certo. Mas a grande importância da gente é essa, porque muitas das vezes não dá para chegar a tempo. Então, o que é a nossa função dos nossos treinamentos? Orientar, que as pessoas saibam fazer, para quando precisar, a gente já chegar no local já ter revertido. Essa é a ideia. Muito bem. Eu quero convidar vocês, sim, para vir aqui mais vezes, para a gente expandir, porque é um meio também de educação e as pessoas vendo isso repetidamente, na força de vocês fazendo as campanhas, nós também, da mídia, da imprensa, expondo isso em larga escala, as pessoas também vão ficar mais conscientes. Desde o acionamento, desde como agir num caso de um paciente em surto, ou manobra de primeiros socorros, como vocês disseram, né? O atendimento pode demorar de 10 a 15 minutos até a chegada de uma... A média hoje em Patos é 8 minutos, do momento em que o solicitante liga até a chegada no local. A média geral do SAMU em torno de 17, considerando rodovias, né, e acessos mais difíceis. Essa é a média de tempo hoje para chegar. Mas a gente fala da importância do solicitante, de estar calmo, para ouvir as orientações médicas. Às vezes quem liga está muito desesperado. Que é normal estar nessa situação, isso, mas ela só vai poder ajudar se ela também conseguir processar o que está sendo dito. Isso, e com muita calma, sempre passar o endereço correto. Às vezes a gente perde muito tempo, o SAMU demora para chegar porque está procurando o endereço, não tem uma boa referência, ou passa o endereço errado. Então, procurar manter a calma ali, ou passar o telefone para alguém que está calmo, que essas informações, né, lá para a nossa central de regulação vão definir com certeza a qualidade do atendimento, né, e o tempo de resposta do SAMU também. Muito bem, eu sei que tem algumas perguntas aqui, eu vou guardar, porque a equipe do SAMU vai voltar, é importante a gente ter essa interface até para a gente saber mais detalhes de funcionamento e também de como agir em situações adversas. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês e já convidar para a gente ensinar aqui, para a gente alertar, para a gente falar de cuidados, porque, afinal de contas, saúde é prioridade. Obrigada, viu, Camila? Agradeço em nome de toda a equipe, inclusive o pessoal está lá trabalhando, né, aqui em Patos, em todos os municípios, né, a equipe do SAMU é a equipe nota 1000, e a gente tem feito um bom trabalho, a gente está muito feliz, e agradecer a população também, que nos recebeu, né, em todas as cidades que não tinham serviço, e nos acolheu também aqui em Patos,
têm sido parceiros, né? A gente recebe sempre elogios, agradecimentos, flores, recados, né? Enfim, é muito gratificante poder trabalhar num serviço que salva vidas, né? E a gente está lá para fazer o nosso melhor. Muito obrigada. Com Ludmila. certeza. Então, obrigada ao Eric Dias, Obrigado. ao Rafael Ferreira, ao Felipe Freitas e o Thiago, que não falaram hoje porque vieram aqui demonstrar, mas da próxima também vão falar. Combinado assim? Muito bem, a gente vai para o intervalo agora, mas vou te esperar na sequência, porque o nosso programa segue e você é sempre importante. De volta, gente linda, preparamos aqui o nosso estúdio para o nosso próximo assunto, porque é carnaval, já estamos quase nessa data festiva e muitas cidades brasileiras já têm comemoração. Há quem prefira fantasia, há quem não, há quem capriche nos detalhes, por isso a gente mostra agora inspirações para quem gosta, por exemplo, de deixar as unhas mais bonitas, com os temas festivos, com o tema de carnaval. Então eu chamei uma especialista nesse assunto de alongamento de unhas, cuidados também para quem tem essa unha de fibra, para que ela fique mais bonita, por mais tempo, evite danos, evite quebras e muito mais a partir de agora. Michele Souza, que é designer de unhas. Como vai, Michele? Tudo bem? Boa noite, Ludmila Bahia. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente falando desse assunto que eu amo tanto, que é sobre unhas de fibra de vidro. E agora, chegando o carnaval, nada mais justo do que a gente trazer as tendências, o que tá, né? O que os clientes querem agora em 2024 no carnaval. A gente já preparou uma coleção linda de esmalte, algumas tendências de decoração, e hoje a gente vai mostrar tudo aqui para vocês. A Carla também é designer de unhas, hoje ela veio como modelo. Já deu para perceber ali que o carnaval para ela é para colorir, entendeu? Carnaval é energia boa, é alto astral, é alegria. E olha as unhas da Carla ali, muita cor. É isso, Michele, pode deixar assim, Carlinha, pra gente ver, para os meninos chegarem. Exatamente. Pode ficar aí, ó. Olha... É colorir sem dó nem piedade. Colorir sem dó nem piedade. É apostar no brilho. E aqui também a gente fez essa proposta bem diversificada com o verde neon, combinação dele com o rosa. Observem que... Aí é bem mangueira, hein? É bem mangueira. Eu amo, gente. Pra amo. mim, verde e rosa são minhas cores, assim, prediletas. E na paleta são duas cores que combinam. Sim. Tendência agora para 2024 é esse verde neon com o rosa. E também daria certo o laranja com o rosa. Veio muito em alta também o laranja com o rosa. Então, nessa mão aqui a gente tem essa decoraçãozinha. E na outra mão... Eu acho isso muito fofo, ó. Olha só. Aqui é a francesa. Cada uma de uma cor. Usa muito, inclusive, o ano todo. Tem várias épocas do ano que usa. Então, essa aqui a gente fez essa combinação com o rosa mais claro, o azul, amarelo, o rosa e o dedão de verde, que também usa muito, super tendência. Ela é mais clean, né? Apesar de ser colorida, então dá pra você ficar aí o mês todo com a unha. Pois é, isso que eu ia falar. Carnaval, eu já falei, algumas cidades já tá em festa há muito tempo. E aí vai acabar lá na quarta-feira de cinzas, dia 14, então 15 dias de festa já rolando por aí. Mas a pessoa que fizer essa decoração na unha, porque aí é o esmalte que não vai sair. Sim, essa esmaltação ela é feita esmaltação em gel. A durabilidade nela no alongamento é de até 30 dias. Então a pessoa vai ter que segurar essa unha aí 30 dias. Mas se ela quiser, por exemplo, fui pra folia, cansei, agora eu quero trocar a minha esmaltação. Não tem problema, pode voltar lá no estúdio, trocar somente a cor, que não tem problema. Não precisa necessariamente fazer a manutenção. Ela pode ir lá e substituir por uma cor mais... Ah, tá. Então, por exemplo, eu vou, sei lá, participar de uma festa, eu só quero naquele momento, não quero ficar com essa unha. Ou então ela vai fazer um esmalte, aí a gente tem algumas inspirações aqui, ou ela faz um gel também
qual que é a diferença para quem tem alongamento da esmaltação em gel para a esmaltação normal? Eu falo isso porque quem já tem o alongamento, o esmalte dura tranquilo, ele não sai. Ele vai, às vezes, a pontinha, alguma coisa assim. Mas qual que é a diferença e o que é melhor para quem já tem o alongamento? Quem já tem um alongamento em fibra vai perceber que a esmaltação tradicional, ela dura mais do que fazer a esmaltação tradicional em uma unha natural. Então, a esmaltação tradicional no alongamento vai ter mais brilho, sim. O esmalte já vai durar ali uns 10 dias. Só que a esmaltação tradicional na unha de fibra não passa mais de 15 dias. É o que você disse. Começa a sair as pontinhas, aí depois desses 10 dias começa a perder um pouco do brilho. E a esmaltação em gel, não. A esmaltação em gel garante 30 dias as unhas intactas. Aqui, então é legal, por exemplo, se a pessoa vai viajar. Sim, é perfeito. A pessoa, às vezes, tá ali na correria, não tem tempo de ir na manicure. Eu, por exemplo, eu tô com a esmaltação em gel no Pink. Eu vou ficar o mês todo, a pontinha não vai sair, as unhas vão ficar intactas. O brilho intacto, outra coisa que pode fazer. Isso também, tanto para quem tem alongamento, para quem a unha é natural. Para quem a unha é natural, reduz um pouco a durabilidade da esmaltação em gel. Tem como, sim, fazer a esmaltação em gel na unha natural. Porém, como a unha é mais flexível, né, mais oleosa, então dura aí no máximo uns 15, no máximo 20 dias. Bom, eu vi que você trouxe aqui uma coleção de rosa. É a febre? Aqui também só tem rosa por aqui? A gente trouxe essa coleção nova para mostrar para vocês, que é a queridinha do momento lá do nosso estúdio. São tons mais fortes, mais vibrantes. Os clientes estão amando, então eu trouxe para mostrar para vocês essa super tendência também, é o que está em alta lá no nosso estúdio. E eu trouxe também para vocês verem olha só, outras cores. E aí dá para poder brincar, se quiser. Aí pode brincar. Colocar uma de cada cor. Isso. Nem precisa. A Carlinha colocou ali uma mão com várias e ali na outra mão 2 cores. Mas se quiser cada uma de uma cor, carnaval, assim, geral. Isso. Então, assim, essas são as opções que vocês terão, né? De cores para fazer a esmaltação em gel lá no nosso estúdio. Observem que tem uma variedade, né? Começa aqui nos clarinhos, vem para os rosas. Aqui tem uma paleta de nude, que é super queridinha entre as nossas clientes também. As clientes mais clássicas, né? As que não gosta usam. Só de francesinha. Tem a cliente Ludmila Bahia, que só faz francesa. Eu venho aqui, 12 meses eu fico lá, não tem problema. Faço francesinha. Até posso no carnaval fazer uma colorida que eu acho linda, assim, ó. Eu acho lindo. Essa francesinha colorida. Eu acho um charme. Ela. Outra coisa que pode fazer ela nos tons pastéis também, sim, né? Pode fazer. Quando pega essa paleta de cores mais pastéis, fica uma coisa assim, legal. E outra coisa que pode facilitar, igual eu tô de rosa. A minha esmaltação em gel vai durar 30 dias? Sim. Mas daqui 20 dias eu cansei, já tá próximo a fazer a manutenção. Se eu quiser só passar um esmalte tradicional em cima da minha esmaltação em gel, eu posso passar também. Então legal pro carnaval, por exemplo, se você quisesse caprichar aí, você colocar um brilho. Sim. Brilho nunca sai. Carnaval nunca sai. É cor e brilho. Cor e brilho. Mas, por exemplo, eu tô de rosa. Daqui 20 dias eu cansei desse rosa, minha manutenção tá perto, não compensa eu fazer outra esmaltação em gel. Eu resolvo passar um preto. Eu posso pegar o preto, por exemplo, da marca Risqué, por exemplo. Tá. Pegar o preto, ir na manicure tradicional, tirar a cutícula, passar o preto. E aí, uma semana depois, eu tiro o preto e essa esmaltação vai estar intacta. Então, é muito versátil, é muito prático. E fora de ficar também, porque uma coisa que, às vezes, no esmalte normal, no alongamento, vai perder o brilho. Principalmente quando a gente tem contato mais com substâncias abrasivas, sabe, com detergente lá de casa. Exatamente. Com sabão em pó, com o limpador de vidro e por aí vai. Então, assim, o esmalte vai perdendo o brilho. Tem essa Isso coisa. mesmo. E aí, então,
tem problema, eu fiz todas as tarefas de casa e saí depois, ó. A unha é maravilhosa. Aí arrasou. É a praticidade que a mulher de hoje busca. E eu acredito sim que precisa. Porque todo mundo hoje na correria, todo mundo tem um compromisso ali. Para mim, é economia de tempo. Também. E a economia de tempo e eu ter a questão de ter uma unha feita tranquilo. Exato. Deu para ir na manicure, tirar a cutícula, beleza, se não se adia ali, porque às vezes teve um contratempo. Sim. E tá sempre bonito. Agora, dicas para a unha ficar bonita mais tempo. Sim. Porque tem uma média que você disse aí, de durabilidade de 30 dias para nova manutenção. Sim. Você disse que o esmalte vai durar 30 dias, que é próximo da sua manutenção. Mas e para eu manter a unha bonita por mais tempo? O que eu faço? Então, nós temos alguns cuidados básicos que garantem que a cliente tenha um alongamento mais bonito por mais tempo. Um deles é fazer a manutenção conforme a profissional orientar. A gente tem um prazo aí médio de 25 a 30 dias. Esse prazo é um prazo que pode ser alterado. Às vezes o crescimento da unha da cliente é muito grande, às vezes a cliente tem uma unha ruída. Então, tem alguns casos que a gente tem que antecipar um pouquinho a manutenção. Porém, nos casos normais, é recomendado fazer de 25 a 30 dias. E não é interessante passar desse tempo de manutenção, porque a partir desses 30 dias, a unha pode ir perdendo a estrutura, pode aumentar a chance de quebrar. Então, é interessante as clientes continuarem fazendo sempre essa manutenção periódica, obedecendo o tempo. É importante também a cliente não evitar impacto, porque o que vai quebrar a unha é impacto. Então, Ludmila, às vezes ela vai para abrir uma gaveta e bate a mão na gaveta. Às vezes acontece, então, né, gente? pode até... Às a vezes, unha é muito resistente, mas tem caso de grande impacto que a unha não aguenta. Mas ter atenção nesse movimento brusco. Porque o impacto realmente pode acontecer de ou quebrar um cantinho, às vezes quebrar a unha toda, além da dor, do desconforto. Então, é bom evitar impacto. Por exemplo, vai abrir uma lata. Quando for abrir enlatado, ter atenção, abrir com o dedo, ou às vezes pedir alguém para abrir. Tem gente que pega um cabo de um garfo. E dar aquela descarga que é assim, ó. A descarga, ao invés de ir com a unha, vai com o dedo, dobra o dedo. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai com a unha, então, não. Vai com o dedo que é melhor. Quanto mais a gente evitar esse impacto, maior durabilidade terá. O formato da unha influencia nessa durabilidade? Influencia. A moda hoje, né, praticamente todas as nossas clientes, quase todas as nossas clientes, elas migraram para esse formato, que é o formato almond, que é o formato da unha da Carla. Olha só. É o formato mais redondinho e um dos motivos, né, além de ser um formato elegante, um dos motivos acho também super feminino. É a praticidade e ele quebra menos. Por não ter os cantinhos da unha quadrada, então ele quebra menos do que a unha quadrada. Michele, uma questão. Tem tempo para a pessoa tirar esse alongamento para deixar a unha respirar ou não tem isso? Não, é um mito. É um mito. A unha não respira. Porque a pessoa fala, eu vou tirar o esmalte para respirar, eu vou tirar o alongamento que precisa de respirar, a unha precisa... A unha não respira. E o que a gente tem como base, Lud, é a saúde da unha. Então, se você é uma cliente que obedece todas as orientações passadas pela sua profissional, você vem no prazo de manutenção correta. Quando a gente vai fazer a sua manutenção, a gente observa que sua unha sempre está saudável, sempre está com o mesmo aspecto, não está verde, não está amarelo, não está branco, não tem nenhuma alteração guial. Então, a gente pode continuar fazendo para sempre. A partir do momento que comece, né, surge alguma alteração guial, pode ser, se acontecer, né? Mas geralmente não acontece. Aí, nesse caso, precisa de fazer a remoção do alongamento. Por exemplo, a cliente... Fungo é muito comum de dar, não é?
É e não é. Assim, Se a manutenção estiver correta, não. Porque o que vale é porque às vezes vai descolando e vai entrando umidade, fica ali, beleza. Exatamente. Mas eu falo, é comum de dar quando não tem essa é uma situação que a pessoa tem mais chance de ter que remover. Exatamente. Por uma falta de cuidado, quando viu que descolou, não procurou a designer rapidinho para poder fazer esse reparo e aí vai dar problema. Esse é um caso que se durante esse período que você tá com um alongamento, correu o risco de, às vezes deu um fungo, que não é comum, mas que pode acontecer, por inúmeros motivos, nesse caso, aí é um caso de tirar o alongamento, mas a gente fazendo tudo certinho, as manutenções certinhas, você pode continuar seu alongamento para sempre. Eu tenho 5 anos que eu tenho meu alongamento, nunca tirei, e minha unha nunca deu nada, sempre a minha unha saudável. Eu acho que eu também tô lá 2 anos já, não é? Sei lá. Já tem um tempo que eu não tirei. Você tira, Carlinha? Não tira. Não tira. Ninguém tira. Quem depois se coloca, sabe, rende. A gente faz a manutenção com fibra, né? Lá no nosso estúdio tem várias formas de trabalhar. Alguns profissionais preferem tirar. Lá no estúdio, a técnica que a gente usa, a gente não tira o alongamento, mas de 3 a 6 meses a gente repõe a fibra. Então, para reestruturar a unha, para durabilidade. Então, de 3 a 6 meses, dependendo do crescimento e da necessidade de cada cliente. Muito bem, agora vamos fazer sorteio na tela, porque o nosso programa acabou. Ficarei aqui falando horas, porque quando eu chego lá, normalmente é 1 hora a manutenção, não é? Que gasta. Pode colocar aí na tela, Adriana. A gente conversa e muito de unha, de cuidados, porque a gente gosta de ficar bem. Gosta, claro. E a Michele, a Carla são sensacionais. Vamos lá, então, Adriano. O primeiro presente vamos ver para quem e o quê. O que é e para quem. Gente, beijo para todo mundo que participou. Estou felizona aqui vendo tanta gente participar. Eu saio sempre do programa assim, super animada. Vamos lá na tela? A Adriana tá girando e... Tá aí, Adriana. Adriana tá me avisando ali, travou. Não, agora deu. Então, esse aí são R$400 que você vai gastar lá no estúdio da Keula Pereira para cuidar dos seus cabelos. Raniele, você ganhou do 99672, final 49. Temos mais um aí na tela, Adriana? Agora é um vale presente lá da Doce Encanto, Doce Encanto Brinquedos, tá? Quero agradecer também a Doce Encanto. Eliane, é seu vale presente do 99650, final 61. Michele, Carla, muito obrigada pela presença de vocês. Michele Souza Unhas é o Instagram para você acionar. Qual que é o telefone para quem quiser fazer agendamento? O @Michele Souza Unhas, tanto para curso quanto para atendimento. Tem curso agora? Isso. Inclusive, estamos com as matrículas abertas para o meu curso de unhas de fibra de vidro iniciante presencial no dia 25 de fevereiro. Nós estamos preparando um curso muito especial, onde você, mesmo sem ter nada de experiência, vai aprender tudo sobre unhas de fibra. Desde a preparação da unha natural até aquele acabamento slim, aquele acabamento fininho que a gente tem. Então, é uma oportunidade você aí conquistar sua independência financeira, realização profissional, flexibilidade de horário. E é uma forma, Lud, de eu transbordar na vida de outras pessoas em gratidão a tudo que as unhas de fibra foi e é na minha vida. Então, realmente, as unhas de fibra transformaram a minha vida. Eu já estudei bastante, já fiz mais de 23 cursos e eu falo que é muito egoísmo todo esse conhecimento ficar só para mim. Eu preciso transbordar na vida de pessoas. Então, é muito gratificante. E se você vê nas unhas de fibra também uma possibilidade, então, me chama lá no Instagram, @Michele Souza Unhas. Eu terei o maior prazer em te passar mais informações, fazer a sua matrícula e também fazer suas unhas de fibra. Muito bem, obrigada, Michele, Carlinha. Obrigada pela parceria e sempre está lá me recebendo com as minhas francesinhas. Vou pensar se eu vou fazer uma colorida, porque semana que vem eu vou lá e depois eu conto para vocês. Bom, e por hoje é só. Muito obrigada de verdade pela sua audiência, pelo seu carinho lá do fundo do coração, da alma. Desejo tudo de melhor para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.